Ao longo da história, muitas civilizações antigas desenvolveram tecnologias surpreendentes que foram perdidas com o passar do tempo. Estas invenções, que muitas vezes parecem avançadas até para os padrões modernos, desafiam nossa compreensão do conhecimento técnico e científico das culturas antigas. Neste vídeo, exploraremos algumas das tecnologias mais fascinantes que desapareceram da história, bem como as teorias sobre como elas foram desenvolvidas. Prepare-se para uma jornada através do tempo, onde descobriremos os segredos das invenções antigas que ainda hoje nos surpreendem e inspiram. Vamos desvendar as histórias por trás dessas tecnologias e entender como elas moldaram o mundo antigo. A máquina de Anticítera, descoberta em um naufrágio grego datado de aproximadamente 100 a.C., é considerada o primeiro computador analógico do mundo. Este dispositivo complexo era capaz de prever posições astronômicas e eclipses com uma precisão impressionante. Composto por engrenagens de bronze e inscrições detalhadas, a máquina de Anticítera mostra um nível de sofisticação tecnológica inesperado para sua época. Os cientistas ainda estão tentando entender completamente como a máquina funcionava e quem a construiu. Alguns acreditam que ela foi criada por um seguidor de Arquimedes, enquanto outros sugerem que pode ter sido parte de uma tradição de engenharia avançada que se perdeu com o tempo. O estudo da máquina de Anticítera continua a revelar novos insights sobre a ciência e a tecnologia dos antigos gregos. A descoberta deste dispositivo revolucionou nossa compreensão da capacidade tecnológica das civilizações antigas. A máquina de Anticítera não só demonstra um conhecimento avançado de astronomia e mecânica, mas também levanta questões sobre quantas outras invenções semelhantes podem ter sido perdidas na história. O fogo grego era uma arma incendiária usada pelos bizantinos que se tornou lendária por sua eficácia em batalhas navais. Capaz de queimar mesmo sobre a água, esta substância pegajosa e inflamável foi um segredo bem guardado e sua fórmula exata se perdeu com o tempo. O fogo grego foi instrumental na defesa de Constantinopla contra várias invasões. Embora várias tentativas tenham sido feitas ao longo dos séculos para recriar o fogo grego, nenhuma conseguiu replicar completamente suas propriedades. As teorias sugerem que ele poderia ter sido uma mistura de petróleo, resina, enxofre e outros componentes, mas a composição exata permanece um mistério. O segredo do fogo grego foi passado de geração em geração, mas eventualmente se perdeu, deixando uma lacuna significativa no conhecimento militar antigo. A eficácia do fogo grego e seu impacto nas guerras navais destacam a importância das tecnologias perdidas. Esta arma não só mudou o curso de muitas batalhas, mas também exemplifica como o conhecimento técnico pode ser crucial para a sobrevivência e o sucesso de uma civilização. As lentes de Nimrud, encontradas na antiga cidade assíria de Nimrud, no Iraque, são consideradas alguns dos primeiros exemplos de lentes ópticas conhecidas. Datadas de cerca de 750 a.C., estas lentes eram feitas de cristal de rocha e podiam ser usadas para ampliação, sugerindo que os assírios tinham algum conhecimento de óptica. Alguns pesquisadores acreditam que as lentes poderiam ter sido usadas como lupas para ajudar na gravação de inscrições minúsculas ou na observação de corpos celestes. No entanto, outros argumentam que elas poderiam ter sido simplesmente objetos decorativos ou usados em rituais religiosos. A verdadeira função das lentes de Nimrud ainda é debatida, mas sua existência aponta para um conhecimento técnico avançado entre os antigos assírios. As lentes de Nimrud são um exemplo fascinante de como as tecnologias ópticas podem ter sido exploradas muito antes de serem oficialmente documentadas na história. Elas nos convidam a reconsiderar o nível de sofisticação alcançado pelas antigas civilizações em áreas que não associamos comumente à antiguidade. O aço de Damasco, famoso por suas lâminas fortes e afiadas, era usado para fabricar espadas e outras armas durante a Idade Média. A técnica para criar essas lâminas, que apresentavam padrões ondulados distintivos, foi um segredo bem guardado e acabou se perdendo. O aço de Damasco era altamente valorizado por sua durabilidade e capacidade de manter um fio cortante. Estudos modernos sugerem que a qualidade única do aço de Damasco pode ter sido devido a nanotubos de carbono formados durante o processo de fabricação. No entanto, recriar exatamente o método original tem se mostrado desafiador.
Os artesãos que dominavam essa técnica levavam seus segredos para o túmulo, e com o tempo, o conhecimento foi completamente perdido. A perda do segredo do aço de Damasco é um lembrete de como o conhecimento tecnológico pode ser frágil e dependente da transmissão de habilidades e técnicas. A busca para entender e replicar essas antigas técnicas continua, mas até agora, o aço de Damasco original permanece uma das maiores tecnologias perdidas da história. Alguns estudiosos e teóricos sugerem que os antigos egípcios poderiam ter tido algum conhecimento de eletricidade, baseado em artefatos como a lâmpada de Dendera. Esta teoria se baseia em relevos encontrados no templo de Hathor, em Dendera, que parecem mostrar uma lâmpada incandescente alimentada por um cabo. Embora a maioria dos egiptólogos tradicionais rejeite essa interpretação, preferindo explicações religiosas ou simbólicas, a ideia de que os antigos egípcios poderiam ter experimentado com eletricidade é intrigante. Se fosse verdade, isso indicaria um nível de conhecimento técnico muito mais avançado do que o atualmente reconhecido. A teoria da eletricidade no Antigo Egito permanece controversa, mas continua a estimular debates e pesquisas. É um exemplo de como interpretações modernas de artefatos antigos podem desafiar nossa compreensão da história e inspirar novas linhas de investigação. O concreto romano, usado na construção de monumentos como o Panteão e o Coliseu, era famoso por sua durabilidade e resistência. A fórmula usada pelos romanos para criar este concreto era superior a muitos tipos de concreto modernos e incluía cinzas vulcânicas, cal e outros agregados que conferiam ao material uma longa vida útil. Os romanos desenvolveram técnicas avançadas de engenharia e materiais que lhes permitiram construir estruturas que resistiram ao tempo e às intempéries por milênios. Recentemente, cientistas descobriram que as cinzas vulcânicas usadas no concreto romano ajudavam a fortalecer o material ao longo do tempo, criando uma reação química que aumentava a durabilidade. A redescoberta dos métodos de fabricação do concreto romano oferece insights valiosos para a construção moderna, especialmente em relação à sustentabilidade e longevidade dos materiais de construção. Este é um exemplo claro de como tecnologias perdidas podem ter um impacto duradouro e inspirar inovações contemporâneas. A cidade de Petra, na Jordânia, é famosa por sua arquitetura esculpida na rocha e por seu sofisticado sistema hidráulico. Os nabateus, que construíram Petra, desenvolveram uma rede complexa de canais, reservatórios e aquedutos que permitiam a coleta e o armazenamento eficiente de água em uma região árida. Este sistema hidráulico avançado garantiu o abastecimento de água da cidade e permitiu que Petra florescesse como um centro comercial e cultural no deserto. A engenharia dos nabateus incluía o uso de barragens para controlar o fluxo de água e prevenir inundações, além de técnicas para minimizar a evaporação. A perda do conhecimento sobre esses sistemas hidráulicos destaca a sofisticação das tecnologias antigas e como a adaptação ao ambiente natural era crucial para a sobrevivência e prosperidade das civilizações. A redescoberta dessas técnicas pode oferecer soluções valiosas para a gestão da água em regiões áridas atualmente. De acordo com relatos históricos, durante o reinado do imperador Tibério, um artesão apresentou ao imperador um copo de vidro flexível que, quando jogado no chão, não se quebrou, mas apenas se amassou, podendo ser facilmente restaurado. Impressionado, Tibério teria ordenado a execução do artesão para evitar que a invenção diminuísse o valor de metais preciosos como ouro e prata. Embora essa história possa ser apócrifa, ela sugere que os antigos romanos estavam experimentando com materiais e técnicas avançadas na fabricação de vidro. A tecnologia do vidro flexível, se realmente existiu, foi perdida e nunca redescoberta. Esta história ilustra como o conhecimento tecnológico pode ser suprimido ou perdido, devido a circunstâncias políticas ou econômicas. O vidro flexível de Roma permanece um mistério e um exemplo fascinante das potencialidades tecnológicas que poderiam ter existido no mundo antigo. A redescoberta de tais materiais poderia revolucionar muitas indústrias modernas. Herón de Alexandria, um inventor e matemático grego que viveu no século I d.C., é conhecido por suas incríveis invenções, muitas das quais foram muito avançadas para sua época.
Ele criou autômatos, fontes movidas à pressão e até mesmo uma porta automática de templo acionada por calor. Suas máquinas eram movidas por vapor, ar comprimido e outros princípios físicos. A mais famosa invenção de Heron é o Aeolipile, também conhecido como o motor a vapor de Heron, que é considerado a primeira máquina a vapor da história. Embora suas invenções não tenham sido aplicadas em larga escala durante sua vida, elas demonstram um profundo entendimento dos princípios da engenharia e da física. Os escritos e desenhos de Heron foram preservados e influenciaram muitos inventores posteriores. Suas máquinas representam um vislumbre das possibilidades tecnológicas que existiam na antiguidade e que, se tivessem sido exploradas e desenvolvidas, poderiam ter acelerado significativamente o avanço tecnológico da humanidade. A bateria de Bagdá, descoberta perto de Bagdá, no Iraque, é um conjunto de artefatos que datam do período Parta, cerca de 250 a.C. a 224 d.C. Consiste em uma jarra de terracota com um cilindro de cobre e uma barra de ferro. Alguns arqueólogos sugerem que esta combinação poderia ter sido usada como uma célula eletroquímica para galvanoplastia ou outras finalidades. Embora a verdadeira função da bateria de Bagdá ainda seja debatida, a ideia de que os antigos poderiam ter conhecimento de eletricidade é fascinante. Experimentos modernos demonstraram que o artefato poderia gerar uma pequena corrente elétrica quando preenchido com uma solução ácida, como suco de limão ou vinagre. A bateria de Bagdá é um exemplo intrigante de uma possível tecnologia perdida que poderia ter implicações significativas para nossa compreensão da ciência antiga. Se os partos realmente usaram eletricidade, isso mudaria muito do que sabemos sobre a tecnologia disponível para as civilizações antigas. Os romanos eram mestres em engenharia hidráulica, e seus aquedutos são uma das realizações mais impressionantes da antiguidade. Estes sistemas transportavam água de fontes distantes até cidades e vilas, garantindo um abastecimento constante e confiável. Construídos com uma precisão incrível, muitos aquedutos romanos ainda estão em uso hoje. Os aquedutos eram feitos de pedra, concreto e tijolos, e utilizavam a gravidade para mover a água através de vales e montanhas. Os romanos também desenvolveram sistemas de filtragem e distribuição que permitiam a água chegar a fontes públicas, banhos e residências privadas. O conhecimento e as técnicas usadas na construção dos aquedutos se perderam com a queda do Império Romano, mas seu legado continua a influenciar a engenharia moderna. A redescoberta e o estudo dos aquedutos romanos fornecem insights valiosos sobre a organização social, o planejamento urbano e as capacidades técnicas dos romanos. Esses sistemas são um testemunho duradouro da inovação e da habilidade dos engenheiros romanos. O oricalco é um metal lendário mencionado por Platão em seus diálogos sobre a Atlântida. Descrito como um metal brilhante, semelhante ao ouro, o oricalco era altamente valorizado e usado na construção de templos e estátuas na mítica ilha. Sua verdadeira composição e existência foram longamente debatidas por historiadores e arqueólogos. Recentemente, mergulhadores encontraram lingotes de um metal que se acredita ser oricalco nas águas próximas à Sicília. Análises químicas mostraram que o metal é uma liga de cobre, zinco e pequenas quantidades de níquel, chumbo e ferro. Embora não haja provas conclusivas de que este seja o oricalco de Platão, a descoberta sugere que os antigos possuíam conhecimentos avançados de metalurgia. O oricalco continua a ser um símbolo das tecnologias perdidas da antiguidade e da busca incessante por compreender as civilizações antigas. A redescoberta deste metal poderia lançar luz sobre a veracidade das lendas sobre a Atlântida e as capacidades tecnológicas de seus habitantes. Arquimedes de Siracusa, um dos maiores matemáticos e inventores da antiguidade, criou várias máquinas e dispositivos que demonstravam um conhecimento profundo da física e da engenharia. Entre suas invenções mais notáveis estão as bombas de parafuso, usadas para elevar água a partir de áreas baixas para irrigação ou drenagem. A bomba de parafuso de Arquimedes é um dispositivo simples, mas eficaz, que ainda é utilizado hoje em várias partes do mundo. Consiste em um parafuso helicoidal dentro de um cilindro que, ao ser girado, eleva a água.
Este dispositivo revolucionou a agricultura e a gestão da água na antiguidade e continua a ser uma ferramenta valiosa. As inovações de Arquimedes em hidráulica, mecânica e ótica são exemplos claros de como o conhecimento técnico avançado estava presente na antiguidade. A redescoberta e a compreensão dessas invenções oferecem valiosas lições sobre a aplicação prática da ciência e da engenharia. A mão de ferro de Göttingen é uma das primeiras próteses conhecidas, criada na Alemanha no século XVI. Embora não seja da antiguidade, representa um avanço tecnológico significativo que foi esquecido por séculos. A prótese foi feita para um cavaleiro que perdeu sua mão em batalha e permitia movimentos articulados, sendo um precursor das próteses modernas. Esta mão de ferro era feita de aço e tinha dedos articulados que podiam segurar objetos, permitindo ao usuário realizar tarefas cotidianas e continuar a lutar. A invenção mostra um alto nível de habilidade em metalurgia e um entendimento prático das necessidades humanas, antecipando muitos conceitos da biomecânica moderna. O redescobrimento e o estudo de dispositivos como a mão de ferro de Göttingen demonstram a continuidade do conhecimento técnico e a importância de preservar e documentar as inovações tecnológicas. Elas são um testemunho da engenhosidade humana e da capacidade de superar desafios físicos com criatividade e habilidade. Arquimedes também é creditado com a invenção de várias máquinas de guerra e dispositivos de defesa, como o espelho de Arquimedes, que supostamente utilizava a luz solar concentrada para incendiar navios inimigos. Embora a veracidade desta invenção ainda seja debatida, ela exemplifica o pensamento avançado de Arquimedes em relação à aplicação da física. Outras invenções atribuídas a Arquimedes incluem catapultas e gruas para a defesa de cidades. Ele utilizava princípios de alavancagem e mecânica para criar dispositivos que multiplicavam a força humana e melhoravam a eficiência em batalhas. A perda de muitos de seus escritos e invenções significa que o verdadeiro alcance de sua engenhosidade ainda não é totalmente compreendido. A redescoberta e a recriação das máquinas de Arquimedes continuam a inspirar engenheiros e cientistas modernos. Seu trabalho é um lembrete do potencial inovador das antigas civilizações e da importância de documentar e preservar o conhecimento técnico para as futuras gerações. O South Pointing Chariot é uma invenção chinesa que data de aproximadamente o século III a.C. Este dispositivo utilizava um mecanismo de engrenagens para manter uma figura apontando sempre para o sul, independentemente da direção em que o veículo estava se movendo. Era usado como uma bússola e simbolizava o avanço da engenharia e da navegação chinesa. Embora o funcionamento exato do South Pointing Chariot seja complexo, ele demonstra um entendimento sofisticado da mecânica e da orientação. Este dispositivo é um exemplo de como as tecnologias avançadas podem ser desenvolvidas independentemente em diferentes partes do mundo, muitas vezes sendo esquecidas ou perdidas ao longo do tempo. A redescoberta e a recriação de tais dispositivos históricos nos ajudam a entender melhor o desenvolvimento tecnológico das civilizações antigas e a apreciar a engenhosidade e a inovação que existiam muito antes das tecnologias modernas. As tecnologias perdidas da antiguidade nos mostram que o conhecimento técnico e científico das antigas civilizações era muitas vezes mais avançado do que imaginamos. Cada descoberta arqueológica e cada nova teoria nos aproxima mais da compreensão das capacidades extraordinárias dos nossos antepassados. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdos como este, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal.